Olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei trazer mais um quadro novo por aqui. Sim, dessa vez é o Rádio Oslo Indica, que, como o título sugere, traz indicações para vocês. E a ideia desse quadro é de sempre trazer algo que não teve tanto hype, mas que ainda assim merece destaque, ou não. Então eu tenho aqui 15 minutos, com tempo sujeito a variações, para tentar vender para vocês o meu peixe, isto é, tentar convencer você, ouvinte, consumir o que eu estou lhe indicando. Bora para a indicação de hoje então? E eu falei tantas vezes a palavra indicação na abertura que eu acabei esquecendo de dizer qual que era o raio da minha indicação de hoje. Bom, eu vou fingir que você não leu o título desse episódio e criar um pouco de suspense, trazendo antes de mais nada um recado. Seguinte, a podosfera tem crescido bastante nos últimos tempos e é desejo da maioria dos podcasters que esses números continuem crescendo. Seguindo então essa filosofia, nós, aqui da Rádio Oslo, decidimos se juntar com alguns outros podcasts, com alguns outros produtores de conteúdo que também estão em ascensão e, assim, montar um coletivo, a fim de se divulgar, fechar collabs, ajudar com engajamento e etc. Portanto, a partir do episódio de hoje, estaremos sempre indicando um podcast parceiro. E é claro, gente? Nem todos os podcasts que eu indicar aqui vão bater com o nosso alinhamento, mas eu acho que essa é a parte mais legal desse coletivo. Porque afinal, você ouvinte só tende a ganhar com isso, uma vez que, a partir das minhas indicações, vai se abrir um leque de opções, sendo que cada podcast terá um enfoque e, portanto, uma abordagem diferente. Afinal, o mais legal da podosfera é justamente a sua diversidade. E o podcast que eu vou indicar aqui hoje é o Groselhada Podcast. O Groselhada Podcast é um podcast carioca de variedades, com 3 amigos falando sobre temas diversos, sempre com humor e sem pudores. A plataforma principal deles, assim como da Rádio Oslo, é o Anchor, mas você também consegue ouvi-los através do Spotify, Deezer, Google Podcast, Castbox, Breaker, Pocket Casts e Rádio Public. Além disso, você também pode segui-los através das redes sociais, sendo que o arroba deles no Twitter é @groselhadacast e no Instagram com @groselhadapodcast. E é claro, todas essas arrobas e links para poder consumi-los, obviamente está na descrição desse episódio, então não deixe de conferir, beleza? Pois bem, recado dado, agora sim a gente vai para o tema de hoje. E eu vou falar aqui da série Archer, produção original do FX, que foi criada em 2009 e que está disponível, olha só, no Netflix. Então é mamão com açúcar, gente, sério, é só entrar no Netflix, procurar e assistir. Afinal, essa série possui só 11 temporadas. Sim, eu sei, é temporada pra caramba, mas olha só uma vantagem muito legal dessa série. Ela tem só episódios de 20 minutinhos, então assim, ó, é vapt-vupt. Sendo que o número de episódios por temporada varia, mas o máximo é 13. Então assim, vão ter temporadas com 10 episódios, outras com 8 episódios e o máximo, como eu já disse, com 13. Então, dá pra maratonar super de boa, sério, assim ó, é vapt-vupt. Você começa a ver e não para. Vai dar 2 meses e pronto. Acabou. Suave, né? Mãe.
Mas, Thiago, qual que é dessa série? Por que você tá indicando pra gente? Bom, eu vou tentar resumir aqui pra vocês, sem spoiler. A série em si se trata de uma animação adulta que mostra o cotidiano de uma agência de espionagem, chamada ISIS, ou no original, né, ISIS, que é referência justamente à deusa egípcia. E nessa agência, o destaque, né, o elenco são vários personagens disfuncionais, com maior destaque pro protagonista, que é o que dá o nome da série, o Stellan Archer. Ele é o principal agente da agência, né, o principal agente de campo dessa agência, e com isso também o maior babaca. É sério, gente. Ele é um lixo de ser humano. Todos os defeitos que você pode imaginar uma pessoa tem nele. Ele é imaturo, machista, misógino, enfim, um lixo de ser humano. Ele é realmente um babaca, assim. Não tem como defender ele. Mas eu já chego lá. Antes disso, antes de falar dos personagens em si, eu quero falar do que realmente me atraiu na série, que é justamente essa desconstrução do gênero de espião, né? Quando a gente fala de filmes de espionagem, vem dois nomes na nossa cabeça. Pelo menos é o que acontece com a minha. O primeiro deles é o Austin Powers, que também é uma paródia do principal espião da cultura pop, o James Bond. O cara simplesmente tá aí desde a década de 60, começou com livros do Ian Fleming, e ao longo das décadas foram se lançando vários filmes dele, com vários atores interpretando o protagonista, até chegar em 2020. A gente ainda em 2020 tem filmes dele, né? Só não foi lançado por conta da pandemia, etc. Mas o Daniel Craig tá aí com, sei lá, o 14º filme dele, o James Bond, o Sem Tempo Irmão. Eu sei que o nome é outro, mas Sem Tempo Irmão é muito mais engraçado. Enfim, fechando parênteses aqui. O que eu quero falar com relação ao James Bond é que se tem uma visão clássica do espião, né? Que é aquele cara classudo, bem apessoado, mulherengo, etc. E assim, ele é meio que uma imagem imaculada, né? De ser perfeito. Hoje a gente já tem mais noção que esses filmes mais antigos do James Bond tem muita coisa errada, ele era muito machista, e além disso, ele era o espião menos secreto do mundo, pô, ele falava pra todo mundo que ele era o James Bond, o agente 007, mas ainda assim, ele era, embora a gente saiba desses defeitos hoje, na época você tinha uma visão perfeita dele, né? E o legal da série do Archer é que ele põe por terra muito desses conceitos que a gente tem, dos clichês de filme de espionagem, etc. Então assim, ele vai trabalhar com esses clichês e trazer um novo significado. Afinal, por mais que o Stellan Archer se considere o melhor agente, né? Ele diz que é o maior espião de todos os tempos, ou o mais perigoso, ou melhor, enfim, eu não lembro o termo correto, mas enfim, embora ele ache que é dessa forma, não corresponde com a realidade. É mostrado na série que a agência que ele trabalha estaria muito melhor sem ele, porque toda a missão que ele faz, por conta do seu caráter, sempre imaturo, não vou dizer explosivo, mas ele não pensa antes de agir, juntado com o caráter dele, enfim, a ISIS mexeu, tem que estar apagando incêndios dele. E isso literal e figurativamente falando. Bom, dado a sinopse, né, e o porquê da minha motivação principal para ver essa série, eu vou dividir o programa em alguns blocos, sendo que em cada bloco eu vou tentar abordar um aspecto que eu achei interessante de trazer, né, que eu achei interessante destacar. Então a gente vai começar com uma tentativa de descrição breve dos personagens, né? Bem capaz de eu devagar bastante aqui, eu espero que na edição dê pra dar uma enxugada nisso aí. Afinal, a proposta é de se fazer um episódio de 15 minutos e eu já sei que eu não vou bater esse tempo. Mas enfim, vamos começar então falando da dona da agência, né? A chefona da agência ISIS. Quem que é ela? É a Mallory Archer. E sim, tem alguma semelhança no nome, né? Engraçado, parece até que os dois são parentes, né? A Mallory com Sterling, e sim, realmente são. A Mallory é mãe do Sterling, então já começa errado aí, né? A própria mãe indicar o filho para trabalhar na empresa dela. Eu acho que o nome disso é nepotismo, né? Pois bem, a Mallory, ela vai ser essa dona da agência, vai ser uma pessoa muito bem apessoada também, muito granfina, né? Ela tá sempre bebendo, assim como Sterling. Eles bebem bebidas muito caras, ela sempre veste roupas chiques, elegantes. E além disso, ela tem falas bastante racistas, ela parece o tempo todo não se importar muito com os próprios agentes de campo, né? Sempre deixa em enrascadas, etc. O próprio filho, mexeu, ela tá pouco se importando muito com a vida dele. A gente, mais pra frente, vai ver que sim, ela se importa, mas de um jeito diferente. Enfim,
Gente, percebam que a maioria dos personagens aqui não são dignos de compaixão ou trazer algum carisma, enfim, eles são o extremo oposto disso, né? Eles são disfuncionais e também causam até, dependendo do personagem, como é o caso do Sterling, certa repulsa no telespectador. Seguindo então aqui com a lista de personagens, a gente tem a Lana Kane, que também é uma agente de campo. Ela é uma mulher negra dentro de uma agência, onde a maioria é branca e... Assim, inicialmente o personagem dela é um contraponto muito forte com relação ao Sterling, né? Tanto que os dois já namoraram no passado, ela acabou largando ele justamente por conta dessa personalidade dele. Mas mais pra frente a gente vai vendo que mesmo a Lana acaba tomando algumas atitudes que são consideradas no mínimo ambíguas, sabe? Se ela fez em proveito próprio, por egoísmo, etc. Enfim, acaba gerando algumas discussões muito interessantes, mas inicialmente ela é um personagem muito legal, sabe? Ainda mais vendo numa série de 2009, numa época que se falava muito pouco desses temas, né? Como racismo, homofobia e etc. É uma série cuja proposta principal é de humor ácido, a maneira como eles tratam a personagem no aspecto racial é até com muitas aspas no ar, respeitoso. Claro que ela, por ser mulher, é muito sexualizada e esses pontos, mais uma vez, a gente começa a questionar um pouco se realmente válido ver a série, né? Vide a própria roupa que ela usa inicialmente, etc. No mínimo, gera uma discussão, sabe? Essa parte da série não é legal, mas enfim, eu vou trazer mais pra frente esse ponto em específico. Seguindo então aqui com a lista de personagens, outro personagem então que também é destaque mais pra frente é o Cyril Figs. Ele começa como um contador da agência, ele cuida da parte burocrática da agência, né? E é isso, justamente esse detalhe do personagem dele, né? A função dele dentro da agência que afasta um pouco, assim, sabe? Porque ele é o extremo oposto do Sterling. Porque por mais que o Sterling seja escroto, etc., ele tem uma cena de ação legal, a interação que ele tem com os outros personagens é legal, e o Cyril parece ser só esse cara almofadinhas, né? Esse cara mais caxias, mais nerdão, mais... muito certinho, né? Depois a gente descobre que ele também é um babaca, né? Todo mundo nessa agência é babaca, gente. É a conclusão que se chega aí da série. Mas inicialmente ele é esse cara muito certinho, sabe? E aí, enfim, eu não sou muito fã dele. Ele começa a série namorando com a Lana. E aí o Sterling não entende, né, como essa interação, né, pô, tava comigo, eu sou um modelo do homem branco, cis hétero, padrão, etc, pô, o cara branco de olho azul, etc, enfim, tá com esse cara que é um rato de escritório, e aí acaba gerando umas interações também muito engraçadas, mas enfim, acho que é isso que tem pra falar do Cyril. Ah não, sim, tem mais um detalhe aqui, já esquecendo, que a voz dele, a série não foi dublada, né, ela só tem em inglês, legendado. Isso acaba sendo uma barreira, né? Eu sei que tem gente que prefere ver dublado, enfim. A voz dele, né? O ator que faz a voz dele no original, eu tava ouvindo os primeiros episódios e eu tava reconhecendo, falando, nossa, essa voz eu conheço de algum lugar, mas eu não lembrava. Aí eu fui pesquisar e eu vi que é o mesmo dublador que faz o Jerry Smith da série Rick and Morty. Seria o pai do Morty. É o mesmo ator que faz os dois, né? Interessante aí. Curiosidade pra vocês. Super importante. Bom, seguindo aqui com a lista dos personagens, a gente tem a representante do RH, a Pam Pooven. Inicialmente, a única característica dela é que ela tá no emprego errado, porque uma vez que ela é representante do RH, os demais funcionários vêm falar com ela sobre queixas no escritório, né? Questões de assédio, etc., outros comportamentos dos colegas de trabalho, e ela tem um péssimo hábito de espalhar pro escritório inteiro tudo que vem falar pra ela. Ela tem essa má fama de fofoqueira. Mas, mais pra frente, vão ser abordados outros pontos dela. E eu achei muito legal. Esses pontos que trouxeram, ela é tipo uma caixinha de surpresa, assim, sabe? A coisa mais inusitada que você espera vai vir dela. Que você não espera, na verdade, vai vir dela. Tanto que ela acabou se tornando, no final da 11ª temporada, a minha personagem favorita, assim, sabe? É a que eu mais gostava de ver em cena. E a Pen, ela tá sempre acompanhada da Carol, ou Cheryl. Essa personagem, ela vive trocando de nome, inicialmente por causa da interação dela com o Sterling, porque o Sterling, pra variar, confundiu o nome dela, né? Os dois tiveram um relacionamento, ele acabou confundindo o nome dela, e aí ela acabou trocando pra ver se ele acertava dessa vez. Foi inicialmente uma piada, né, de um episódio pontual, e aí virou uma característica da personagem que ela tá sempre trocando de nome, e alternando principalmente entre esses dois, entre Carol e Cheryl. E aí, conforme as temporadas vão avançando, ela também vai tendo um desenvolvimento, mas com relação à personalidade dela, parece que ela tá cada vez mais numa realidade paralela, sabe? Ela começa a ter uns surtos, ou parece até que ela tem outra dimensão, as pessoas falam com ela e aí ela interpreta de outra maneira, ou
enfim, fala umas coisas bem macabras e bizarras às vezes, né? Ela tem uma fixação por morte e essas coisas, enfim, né? Série de humor ácido, gente. Ela seria um equivalente da Phoebe Buffay, do Friends. Isso, é claro, se a Phoebe passasse os episódios cheirando cola. Eu, particularmente, não gosto muito da Carol/Cheryl, mas ela tem um fandom até que bastante grande e engraçado, né? Depois me falam, né? Caso vocês comecem a ver a série, o que vocês acham? Se vocês gostam dessa personagem ou não, beleza? Além disso, como é típico de todo filme, né, de todo gênero de espionagem, sempre tem um cientista que cria as bugigangas para os agentes de campo, e em Archer não é diferente. A gente tem o Dr. Krieger, e ele é também bem fora da casinha, e por vários momentos você acaba se questionando muito qual que é o alinhamento dele, né? Ele tem um alinhamento bem dúbio, porque ele toma umas atitudes que, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês vendo a série, vocês vão entendendo o que eu tô falando. E o último integrante do núcleo principal é o Ray Gillett. Ele também é um agente, mas ele fica mais dentro da agência, né? Ele meio que é apresentado inicialmente como um desarmador de bombas, né? E aí, junta isso, né? Junta essa primeira característica que ele faz o suporte para desarme de bombas. Ele tem um sotaque caipira moderadamente carregado e que ele também é gay. E isso que é o mais doido, né? Assim como eu falei da Lara Kane, né? Que ela é uma personagem negra e justamente pela série se passar em 2009, essa questão racial da personagem ser tratada até que com certo respeito, eu acho que o mesmo acontece aqui com o Ray. O fato dele ser gay é bastante respeitado pela série. Assim, é mais uma característica do personagem e isso não é tratado com chacota. Tem um certo respeito com relação a essa característica do personagem. Mas é claro, né? Novamente eu tô falando algo que não tá dentro do meu lugar de fala. Então, assim, se eu estiver falando alguma groselha, gente, podem me criticar, apontar, enfim, tô aqui pra ouvir, né, como sempre. E eu também queria fazer um destaque aqui com relação ao estilo de animação em si. Ela tem um traço bem característico, né? E lembra bastante o estilo de animação que o pessoal da Sociedade da Virtude faz. Eu não sei se já viu esse canal no YouTube. Bom, vai estar aí o link na descrição para vocês fazerem um comparativo também. Quer dizer, eu acho que lembra, né? Eu não manjo nada de animação, eu só achei muito bonito. Eu achei diferente o jeito que eles animam, né? Eu vi na Wikipédia, que por sinal só tem em inglês, olha outra coisa, né? A série é tão flopada que ela não tem nenhum artigo na versão BR da Wikipédia, só na original em inglês. Mas enfim, eu vi na versão em inglês da Wikipédia que a série toda é animada no Adobe Illustrator. Agora, como que isso funciona, eu não tenho ideia. Eu só vi que eles fazem tudo vetorizado. É bem massa. Inclusive, as capas da Rádio Oslo são feitas no Illustrator. E o legal é que conforme as temporadas vão avançando, você nota uma clara evolução no traço, no estilo de animação, etc. Bem como a adição de CGI para cenas de ação. Mas de um jeito que funciona super bem. Fica muito bonito, fica muito legal, sabe? A transição do 2D pro 3D é sensacional. Nem se compara, assim, eu vi Archer, depois de ver Naruto Shippuden, foi muito gritante, assim, porque Naruto Shippuden tá muito feio, nossa, desculpa aí os fãs de Naruto, mas as partes CGI em Naruto tá sofrível. E o cenário é muito incrível, sério, gente, é muito legal o cenário em que se passa, né, que se ambienta a história, porque justamente não se estabelece qual época que a gente tá, ele é meio que atemporal, quer dizer, pode até ser que eles tenham dito em algum momento o ano que se passa, mas eu acabei não percebendo. E assim, pra vocês terem ideia, os personagens usam celulares, tem satélites, tem uns equipamentos bem modernos, mas ao mesmo tempo tem alguns lugares que eles remetem a épocas passadas, né? Eu digo década de 60, 70, 80, bem auge da Guerra Fria, assim, sabe? Tanto que os próprios computadores que eles usam são todos daqueles antigaços, da época que ainda se usava fita cassete pro processamento de dados. O próprio traje da Lana, ele é total chupinhado década de 60. E outro exemplo é que a KGB, nessa realidade, ainda existe, e ela não só existe, como a União Soviética influencia diretamente na trama de várias temporadas.
E falando justamente da trama, agora sim eu tenho algumas ressalvas aqui, né? Quer dizer, tem alguns episódios que tem umas sacadas ótimas, eles destrincham bem todos os clichês do gênero, com ótimos ressignificados e desconstruções, e tudo isso majoritariamente dosado com uma boa dose de humor ácido. Mas, às vezes eu sinto que eles passam um pouco da linha, assim, sabe? Tem alguns momentos que tem umas piadas muito ofensivas, assim, você se sente pessoalmente ofendido, sabe? Pra dar um exemplo aqui, sem dar muitos spoilers, tem um determinado momento da série que um dos personagens, ele fica paraplégico. E aí acaba tendo várias piadas capacitistas e, mano, tipo, é muito errado, assim, é só muito escroto, sabe? Literalmente desnecessário, sabe? E eles ficam repetindo, sabe? O personagem fica paraplégico, aí volta a andar, e aí fica paraplégico de novo, sabe? Eles ficam repetindo essa piada e dá uma puta preguiça, sério, assim, pra dizer o mínimo, né? Preguiça ainda é um eufemismo. Eu cogitei seriamente desistir da série, mas, enfim, ao mesmo tempo que tava tendo essas piadas, tava desenvolvendo uma trama legal e aí acabei deixando levar. Outra coisa que me deu preguiça na série também foi justamente a trama dela, que às vezes tenta surpreender o telespectador, né? Só que, assim, de um jeito muito gratuito. Você tá vendo a história, ela tá discorrendo de um jeito e do nada aparece um elemento vindo de lugar nenhum, sem qualquer explicação, pra dar um giro de 180 e só não faz sentido, sabe? Personagem se contradizendo e tudo mais. Claro, não chega a ser no nível de Game of Thrones, até porque a série nunca se leva a sério, mas que é chato é. Eu acho que eu tô sendo muito brando, né? Pô, isso é chato, mas enfim, é o termo que me veio aqui à mente agora. Então, Thiago, por que você está indicando uma série em que grande parte dos personagens das tramas é escroto? Bom, esse foi o ponto que eu quis deixar claro desde o começo, né? Archer é uma série de humor ácido, que não se leva a sério em nenhum momento, com vários pontos que é escroto e até alguns momentos que realmente é desnecessário. Mas eu tô indicando aqui pra justamente ser o tipo de série que você vê de maneira despretensiosa, assim, sabe? Pra você desligar o cérebro e somente assistir. Porque, como eu já disse, a série não se leva a sério, sabe? Mas ao mesmo tempo, ela trabalha com vários clichês e os desconstrói. E, inicialmente é com o gênero de espionagem, mas eles mais pra frente, lá nas últimas temporadas, eles criam um recurso que dá liberdade para eles trabalharem outros gêneros, né? São as temporadas 8, 9 e 10. E dá um frescor na série, né? Pô, 7 temporadas com gênero de espionagem, parece que uma hora, sabe, já tá se desgastando o tema. Aí eles dão uma desculpa no roteiro lá, que eles conseguem trazer, respectivamente, na 8ª temporada, temática noir, de investigação, etc. Na 9ª temporada, uma coisa bem Indiana Jones, né? Desbravando novos mundos e etc. Na época da Segunda Guerra, né? Ascensão do nazismo, etc. Uma coisa bem Pulp Fiction, que eu digo os livros, né, não o filme. E na 10ª temporada sci-fi, com assim uma dose muito forte de Alien e outras ficções científicas futurísticas. Então, assim, são esses aspectos que eu quero destacar para vocês, que vale a pena ver a série. Claro, né? Sempre e quando você assistir de maneira despretensiosa. É muito legal a maneira como eles conseguem trabalhar esses gêneros com esses personagens que, por mais que eles tenham todos esses defeitos, eu acho que é justamente essa graça, sabe? Ele quebra um pouco, tipo, você não tem personagens que você se simpatiza diretamente, né? Eles têm vários defeitos. Claro, eventualmente você acaba gostando de um ou outro por algumas atitudes, que nem eu falei, né? Eu gosto muito da Penn e do Krieger. Eu acho que eles são personagens muito interessantes, né? Eles têm umas sacadas muito boas, umas gags muito legais. É um comparativo aqui que eu gosto de fazer. É só lembrar de The Office. Em The Office a gente tem a mesma coisa, né? A figura do Michael Scott. O Michael Scott é o cara com uma enxurrada de defeitos, assim, e o legal do The Office é justamente que o humor se dá através da figura, principalmente do Michael Scott. Claro, tem outros personagens, mas o destaque nas 7 temporadas, né, nas 7 primeiras temporadas é o Michael Scott, mas o humor se dá a partir do momento em que a gente pega essas características do personagem e trabalha em cima delas sem nunca enaltecer, sabe? É sempre tido de maneira jocosa. E o mesmo acontece em Archer. A gente tem o personagem e não é que você gosta do personagem em si, não é que você vai passar pano pra ele. Não. As situações que vão se dar é de maneira a ridicularizá-lo e aí a partir daí se dá humor e a partir daí se desenvolve a trama. Tanto, gente, que é tipo um júbilo ver o Archer se e, mano, ele se
pra caralho nessa série. É muito bom, é muito legal. Por mais que aconteça dele salvar o mundo, não sem represálias, sabe? Ele vai sofrer de alguma maneira algum dano, seja físico ou mental. Esse mental foi um pouco pesado, né? Mas enfim. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio aqui da Rádio Oslo, dessa vez trazendo um quadro novo. Eu acabei quebrando a minha promessa já de cara de fazer um episódio em 15 minutos, ele ficou um pouquinho mais longo. Aqui o bruto já tá dando 36 minutos, né? Eu não sei quanto que vai ficar na edição, mas enfim, eu falei bastante coisas. Enfim, eu quero saber o que vocês acharam da minha fala aqui, né? Do meu pensamento. Eu senti que esse episódio foi um pouco mais aberto com relação à opinião e etc. E é muito legal saber o que vocês sentiram, né? Tanto do formato do programa e etc, abordagem, como na minha fala, né? Se eu dei algum vacilo, se teve alguma coisa aí que eu falei que vocês não gostaram, sinta-se livre para mandar críticas, sugestões, elogios. Vocês já sabem, todas as maneiras de contato, né? Todas as formas de contactar a gente estão aí na descrição, seja Twitter, Instagram ou e-mail. Então assim, sintam-se livre para me mandar. Então eu acho que é isso. Até a semana que vem com mais um episódio. Eu fui Thiago, o vulgo James, e você, o nosso ouvinte. Tchau!